No início do século XX, Portugal vivia um período de intensa mudança política e cultural. Fim da monarquia, efeitos da guerra, reavivamento do sentimento nacionalista, influências das correntes de vanguarda. Tudo isso preparava o cenário para o despertar do modernismo português e para o surgimento de um dos principais autores da literatura em língua portuguesa, Fernando Pessoa. O modernismo português surgiu em 1915, com a publicação da revista Orfeu, influenciado pelas correntes da vanguarda que começava a se constituir na Europa e pela Primeira Guerra Mundial iniciada em 1914. Portugal, nesse momento, atravessava um período conturbado politicamente. O rei Dom Carlos e seu filho tinham sido assassinados, o que provocaram uma grave crise política, responsável pela proclamação da República em 1910. Formaram-se então duas facções políticas, a republicana, que defendia e fundamentava ideologicamente o golpe de 1910, e a antirrepublicana, que arrebanhava setores conservadores, monarquistas e integralistas. Os integralistas chegaram ao poder em 1926 e, em 1928, Salazar, representante desse grupo, assumiu o governo, dando início a uma ditadura que só teria fim em 1974, com a Revolução dos Cravos. A repercussão da queda da monarquia e a proclamação da República foi enorme junto ao povo e à cultura portuguesa. Foram retomados com entusiasmo antigas discussões sobre a grandiosidade da nação portuguesa, perdida depois do declínio da Renascença. O espírito nacionalista e saudosista do povo português foi reacendido. Vários artistas intelectuais se lançaram no projeto de reconstrução da cultura do país. Um exemplo dessa preocupação é a criação em 1910 de A Águia, revista mensal de literatura, arte, ciência, filosofia e crítica social, que se apresentava como porta-voz de um movimento de renascença portuguesa. Além dela, muitas outras apareceram entre as décadas de 1910 e 1920 em Portugal, entre elas a revista Orfeu, tornando-se um ambiente cultural ainda mais propício a mudanças. O orfeísmo, ou a primeira geração do modernismo português, organizou-se em torno da revista Orfeu. Desse grupo participaram Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. Fernando Pessoa é o principal escritor do modernismo português e, ao lado de Camões, um dos principais poetas portugueses de todos os tempos. Não foi apenas criador de obras literárias, mas também um criador de escritores. Em outras palavras, o seu projeto de arte era tão vasto e sua inteligência e capacidade criadora tão amplas que não lhe bastava criar uma única obra. Com sua enorme imaginação, Fernando concebeu várias entidades poéticas conhecidas como heterônimos, com biografia, traços físicos, profissão, ideologia e estilo próprios. Ao todo foram mais de 70, entre os quais os 3 heterônimos mais perfeitos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, além do ortônimo, ou seja, o próprio Fernando Pessoa, nome também utilizado na autoria de muitos textos. Chamado também de poeta de muitas faces, o autor se multiplicou em tantos outros e em cada uma dessas identidades literárias produziu uma obra vasta e com grande qualidade. É difícil dizer se Fernando Pessoa ortônimo condiz com aquilo que de fato era e pensava o poeta, ou se vem a constituir mais um heterônimo. A fragmentação do eu em vários eus, em vez de diluir, na verdade compõe um rico painel de Portugal, seja com síntese das mais variadas tendências literárias e filosóficas, seja como síntese de tipos humanos. Contudo, o ortônimo Fernando Pessoa é portador de certos traços, como o nacionalismo e o saudosismo, que coincidem com os do homem Fernando Pessoa. É com esse tom visionário nacionalista que Pessoa, ele mesmo, escreveu Mensagem, iniciada em 1913 e publicada em 1934.
A obra, idealizada pelo poeta como uma versão moderna da epopeia e com o nome de Portugal, acabou resultando numa mistura entre épico e o lírico. É uma obra nacionalista que procura reviver o sonho da grandiosidade da nação, perseguido por vários poetas desde o século XVII. Neste livro, o poeta promove uma releitura do destino de Portugal, tendo como base o fenômeno das navegações, a ligação entre os portugueses e o mar e o mito do encoberto, associado ao desaparecimento misterioso de Dom Sebastião. Os poemas de mensagem revelam a crença em um futuro no qual Portugal voltará a ocupar a posição de destaque entre as nações, cumprindo, assim, o destino que lhe foi atribuído pelos deuses. Alguns temas marcam a poesia ortônima de Fernando Pessoa. Em inúmeros poemas, o tema do questionamento do eu é abordado, às vezes de modo mais sofrido e denotando uma grande angústia, às vezes de modo mais casual. A variação de tom, porém, não representa uma diminuição no interesse do poeta em investigar como se constitui a identidade individual. Outra questão que ocupou Fernando Pessoa foi a sinceridade do fingimento, contradição da criação literária e que deu origem a algum dos seus poemas mais conhecidos. Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo que me falha ou finda é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê.